essa globalização sem a barreira do idioma que a gente tem hoje na internet, eu acho que ela vai trazer esse Brasil Core num nível gigantesco. Não só vai beneficiar o Brasil, vai beneficiar uma série de outras culturas das quais a linguagem era uma barreira. E o inglês nunca foi uma barreira porque eles sempre souberam ou se traduzir ou se fazer ser compreendidos. Eles se conversam, né? A galera da América do Norte com o pessoal da Europa, então tivemos que aprender a língua deles para nos inserir na cultura deles, e agora tá sendo um pouquinho do contrário. Eu enxergo também esse movimento como um cansaço do minimalismo produzido nesses lugares. Não tem o maximalismo que a cultura latina, que a cultura brasileira tem. Até agora a gente tem um novo estilo de design que é baseado na brasilidade. Então tem todos aqueles elementos que a gente tá muito acostumado a ver numa cultura raiz. Resgata a raiz do Brasil. E hoje a gente consegue usar isso e ter orgulho disso. A gente precisou que os gringos nos afirmassem como bons para que a gente acreditasse que nós éramos bons mesmo, sabe? Então, é um pouco problemático, mas é o reflexo do que a gente sempre foi ensinado a fazer, né? A acreditar. Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir aqui com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com eles, Victor Alexandre e Caroline Ferradosa. Viram quem voltou a trabalhar, né? Vocês viram, ó. Eu tava comendo chocolate enquanto vocês gravavam o podcast anterior. Recheio. Cada um tem o que merece. Tava eu e o Willy Wonka. O Willy Wonka brasileiro, né? Willy Wonka brasileiro, conhecido como Ale Costa. Exato. Bom, a gente tá aqui hoje para falar do Brazilian Dream. Será que a gente realmente agora é os queridinhos do momento aí, ou a gente só virou um bando de ultranacionalista maluco? É isso que a gente vai discutir aqui nesse episódio, porque se você não pegou aí o rolê dos últimos dias, um diretor indicado ao Oscar falou que os brasileiros são ultranacionalistas e isso entrou na minha mente. Fiquei pensando muito sobre isso, trouxe aqui a discussão pra gente. Só que a gente já tinha esse podcast que já ia ser gravado, né? Ó, curiosamente, a gente já ia falar disso. A né? gente é tendência, né? A gente é tendência. A gente vai discutir isso aqui nesse nosso episódio de hoje. É isso aí. E hoje a gente vai falar aqui basicamente sobre o crescimento tímido aí do Brasil Core, né? Que veio ganhando cada vez mais destaque ultimamente. A gente vai passar um pouco pra falar sobre essa história aí do diretor de Sriracha, que a galera tem gente que procura problema pra cabeça, né? Eu fiquei com a sensação de que foi proposital. Não fala nada, espera. Tá bom. Segura. E aí a gente vai falar sobre o pseudo-fim do American Dream, até rimou, pra confirmar aqui pra vocês. Marcas e artistas atrás do Brazilian Spam, né, que sabe que se falar de Brasil a gente aparece que nem um exército de maluco mesmo. E é isso, a gente tá aqui pra isso. E a gente vai pras nossas considerações finais pra saber se a gente é ou não os queridinhos do mundo, né? Perfeito, mas antes de começar eu queria lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. No Instagram vocês conseguem achar nosso perfil como GKPBcast. Lá saem todos os episódios novinhos em folha com umas artes maravilhosas que o nosso queridíssimo Igor faz. Lá também saem os cortes, só coisa boa. Só coisa polêmica, aquelas vêm já clickbait. E no TikTok a gente tá como um perfil do GKPBB. GKPBBBB, que a gente vai falar sobre sobre BBB e... Aí o nosso podcast... Nossa! Bate! Nosso podcast vai ser falando sobre BBB, tá? Pra quem tava assistindo o episódio passado, aí se não assistiu vai ter que voltar lá pra assistir. Eu não assisti a gente vai porque... fazer um episódio, um podcast sem você, só pra falar asneira, entendeu? Esse a gente não fala asneira o suficiente? Só pra eu saber. Eu achei que já era suficiente. Bom, mas é isso, galera. Vai lá, segue a gente. No YouTube estamos no canal do Geek Publicitário. Lá tem a playlist do GKPBcast. Vocês conseguem maratonar todos os vídeos e ficar por dentro das tendências do mercado, hein? Muitas vezes à frente de todo mundo, né? A gente sempre fala primeiro. A maior parte das vezes. Inclusive, os outros copiam a gente. É isso aí. E eu esqueci ainda de mais um detalhe. Estamos também presentes nas plataformas de podcast. Deezer, Spotify, Apple Music. Enfim, estamos em todos os lugares. Por onde você preferir, segue a gente e acompanha que você não vai se arrepender. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai discutir aqui se viramos os queridinhos dos momentos ou somos ultranacionalistas completamente malucos. Roda a vinheta. GKPBcast.
Como é que começou essa história do Brazilian Dream? Que momento foi que a gente decidiu isso? Foi você que sugeriu isso, Victor? Quem foi? Fui eu que sugeri Foi. isso. O Brazilian Dream. Eu tinha visto uma matéria há umas 2 semanas falando sobre como a gente tava desbancando aí o sonho americano e a galera tava todo mundo querendo vir pra cá, né? A gente tem alguns dados aí que a gente vai trazer mais pra frente no decorrer do episódio pra reforçar um pouco essa teoria, mas depois você viu uma outra matéria, né? Que aí já era de um portal estadunidense mesmo, que falava sobre a mesma coisa, basicamente, de como o Brasil tem se tornado o foco do turismo, tem se tornado o foco quando o assunto é cultura, quando o assunto é a maneira que a gente vive, né? A gente tem muito do nosso sex appeal aí pro mundo inteiro. Gostei do sex appeal. E o Brazilian Dream foi só uma jogada aí que eu fiz com o American Dream, né? Que tem o sonho americano lá e aí o sonho brasileiro. O ponto, eu acho que pra mim, eu acho que esse final de ano parece que tava todo mundo no Brasil, né, gente? A gente teve um puta rolê aleatório do Shawn Mendes com a Bruna Marquezine. Fofo demais, Ai, meu a sua Deus cara, sua do cara. céu, meu Duas Deus águas de do céu. salsicha namorando. Caralho. Sua cara. Completamente gratuito. E eu prefiro muito mais o casal que eu vou falar agora, Vai, que é o vocalista do Coldplay, que eu esqueci o nome dele. Chris Martin. Chris Martin com a Gabi Amarantos. Eles Não são um tem casal. Nada mais Calma. aleatório do que esse casal, sim. Aliás, né, eu não vou aqui também afirmar Gente, eu tô por fora. Nossa, eu também não tava sabendo disso, não. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês agora estão me deixando maluco. Vou ter que pesquisar aqui. Chris Caramba. Martin, Gabi Amarantos. Aqui, ó. Só botar no Google. Chris Martin e Gabi Amarantos. Não, Eles foram vistos juntos. se beijando? É, minha filha. Babadeira, mulher. Não beijando, né? Não tem imagem. Não tem imagem do beijo, mas tem eles dois juntos aqui, ó. Gente, Eu achei impactada. maravilhoso. Fantastic. Amazing. Eu acho que ela muito provavelmente mandou pra ele: não me manda foguinho, não. Me leva pra barragem, não. E Eu aí adoro ele, essa música. ele mandou um foguinho, ela falou: não me manda foguinho, não. Eu quero você aqui, agora, na minha casa. Ele Cola. Ele falou, I'm going here. Cola. There. Calma, vai, voltando. foi. Don't send me fire, no. Ela mandou pra ele. E aí, teve esse rolê, né? Quem mais? Dua Lipa também tava aqui no fim do ano. Junto com o Shawn Mendes. Teve aquele... É meu empresário, né? Não É, sei, eles estavam estratégias. saindo de rolê com a Xuxa, o Xuxo, Estratégia de com negócio. a Xaxa. Xaxa. Cachuchu, xuxa, xaxa. Quem mais que tava aqui também? Teve mais, enfim, o Sam Smith, não foi? Que veio pra cá também? Todo mundo tava no Brasil no fim do ano. A Rosalia tava também? A Rosalia, Teve a- que nem uma cracuda andando pelo centro do Rio de Janeiro. Calma aí. Qual que é o nome do... Eu acho que a gente não precisa mais daquele outro podcast lá, não. Qual que é o nome do evento que teve também em prol da Amazônia? É o a COP30. Não a COP30, Não, o foi o show. outro. Que foi do Global Citizen, não é isso? Isso, exato. Também trouxe a Mariah Carey, trouxe alguns Não, a Mariah foi na artistas. COP, né? O Global Citizen foi o Coldplay, não foi? Enfim, é isso. A Amazônia tava em alta, o Brasil tava em alta, o Rio de Janeiro sempre esteve em alta, mas acho que o fato da COP também trouxe um pouco mais esse olhar pra Amazônia, porque os gringos conhecem a Amazônia, né? A Rainforest deles lá, que né, todo mundo aprende que se o uma mundo grande acabar, eles vão ter Amazônia. que invadir a Amazônia. E aí rolou todo esse negócio de que o Brasil tava em alta, né? E aí a gente olha e fala assim, gente, como assim que o meu Brasilzinho agora tá... A gente queria que o Brasil ficasse famoso, mas dá um certo ciúme, né? É tipo você ser fã... Você tem que ser gostar de muito longe, fã mas- de um é. artista e quando ele fura a bolha, você fica chamando todo mundo de poser e tem ciúmes. É isso. Exato. Eu tentei entender, né? Quando eu tava fazendo o roteiro, eu tentei entender de onde que a gente veio, de onde que veio essa popularidade gigantesca do Brasil. E aí a gente tem esse crescimento tímido do Brasil Core, que é aquela tendência que ficou um pouco em alta também no fim do ano passado, da galera já vestindo, querendo vestir roupa do Brasil, querendo vestir as cores do Brasil e tudo mais. E aí eu fui pesquisar de onde veio, e aí, segundo uma reportagem da BBC, surgiu aí em 2017, meados de 2017, essa sensação de vestir as cores do Brasil, e aí
conforme o passar do tempo, a gente foi ganhando destaque, a gente foi crescendo, aí a Havaiana ganhou sucesso em Copenhague, virou famoso, virou item de raro, item de gente rica. E aí eu fui pesquisar no Google Trends, e aí segundo pesquisa lá no Google Trends, o termo Brasil Core, com S, subiu 140% em pesquisas do começo do ano, da agora de 2026 pra cá, e o Brasil Core com Z, que aí a galera gringa procurando, 450%. Ou seja, eu acho que dá pra cravar já. Dá pra cravar que é o Brasil, mano. Esqueça tudo. Será que vem aí o Hexa? Matar o nosso futebol em troca da nossa fama mundial. Eu tô Foi dentro. Foi um sacrifício feito. Em troca da nossa cultura. Em troca o restante da nossa cultura. Agora a gente tá bombando com cinema, com música, com memes, entendeu? Mataram o futebol pra isso. Eu acho que foi uma ótima troca. Descanse em paz. Todo mundo sabe na internet, mundialmente, que a gente é muito mais legal. Todo mundo quer andar com a gente na hora do recreio. Menos o Cris. Menos o Cris, que o Cris não gosta da gente. Mas o Greg tá dentro. Eu amo aquela menina. Tem uma menina recente que foi contar algum rolê desses do Brasil. Ela falou, o Brasil que já é conhecido por destruir carreiras. Eu amei. É isso. Eu gosto de ser conhecido assim, entendeu? O Brasil conhecido por destruir carreiras na internet. Eu acho que tem muito essa questão que nunca nos ensinaram a nos autovalorizar, né? Sempre a gente cresceu consumindo cultura de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Então é isso que a gente aprendeu a admirar, né? É sempre a grama do vizinho sempre foi muito mais verde do que a nossa, e com certeza não é. Falando em grama e falando em verde, os Estados Unidos não tem nenhuma das duas coisas. É sintética. Então é um pouco disso, né? E a gente voltar para esse lugar, não sei nem se voltar, porque eu não sei se ele já existiu, mas nós estarmos nesse lugar de orgulho, de pertencimento, também vem de um posicionamento muito político, né? Porque a gente sai de um governo que levou essa questão do nacionalismo como uma problemática gigantesca, onde grande parte do Brasil parou até de admirar a bandeira, e aí chegou no momento que a gente precisou falar, galera, o que está acontecendo? Essa bandeira é nossa, vamos pegar o que nos é de direito. Bora voltar aí, Brazilian Core, Brasil aqui é moda, é tendência, é design, um pouco disso tudo, né? Porra, o que vocês estão batendo continência pra bandeira americana, mano? Vamos se enxergar um pouco, tá ligado? A gente tem muita coisa aí, muita coisa que a gente faz aqui que não é reconhecida e começa a ser reconhecida, infelizmente, até um pouco mais reconhecida do lado de lá, de fora, do que aqui do nosso próprio público brasileiro, né? Eu acho que, juntando tudo isso que vocês falaram, tem algumas coisas que eu queria falar. Primeiro, eu acho que sim, é um projeto político, né? Isso foi um projeto político, esse soft power americano de influência no Ocidente é um projeto político dos Estados Unidos, né? Ele é um projeto muito claro, inclusive, dos Estados Unidos, né? De influenciar todo o Ocidente com a sua própria cultura, né? E convenhamos também que é um país tão safado, os Estados Unidos, que eles falam um idioma da Europa, né? Que é o inglês. Eles se acham uma raça superior, que na verdade eles também são colonizados pela Inglaterra, e eles reproduzem essa colonização de uma forma soft, né? Que é por meio da cultura. E por muitos anos a gente engoliu a seco essa cultura americana como uma cultura refinada, que hoje, olhando para isso, é ridículo, né? A gente olha para trás e fala como é que toda a sociedade achava relevante e interessante essa admiração dessa bobeira dos Estados Unidos, né? E aí, além disso, eu acho que a gente vai para dois lugares diferentes, porque a gente tem o Brasil Core com Z e o Brasil Core com S, né? Então você tem dois movimentos, que acho que o primeiro movimento é até mais rápido de ser essa valorização de fora, de quem está de fora. Eu acho que a valorização de quem está de fora, ela é até antes da valorização da gente mesmo, da nossa própria cultura, né? Então o brasileiro começa a ser aquela pessoa que começa a dar muito valor para as pessoas de fora que falam da gente. Aí, tem aquela menina lá, como que era o nome dela? Aquela que ficou famosa porque fez um vídeo aprendendo a falar português? Ah, Ninka. Ninka,
do nada, uma pessoa grava um vídeo com o Google Tradutor tentando falar português, vira uma celebridade no Brasil, vem pra cá, faz evento com meet and greet, ganha todo o nosso dinheiro, entendeu? Tipo assim, uma bizarrice, entendeu? E eu falo isso do ponto de vista porque eu até gostava dela, inclusive acompanhava ela. Por onde anda? Sei lá, espero que bem longe daqui, né? Não faz nenhum sentido, entendeu? Essa necessidade dessa afirmação de fora, né? E isso vem muito desse viralatismo todo que a gente foi condicionado, né? Esse nosso viralatismo não é um fenômeno natural, ele é um viralatismo condicionado. A gente foi condicionado a ser vira-lata e a admirar o que é europeu e o que é norte-americano, né? Por que a gente não admira nada do que é da América do Sul? O que a gente admira do que é da América do Sul? O que a gente foi ensinado que é relevante e interessante da Colômbia, do Peru, do Chile? Nada, entendeu? A gente foi ensinado a brigar com os argentinos por causa de futebol, basicamente é isso, né? O que a gente conhece de todos os países da África do Sul, sei lá, Moçambique, a gente não conhece nada, né? Porque a gente foi condicionado até da Ásia, né? A gente não conhece nada da Ásia, né? O máximo a gente conhece coisas do Japão. Então a gente foi ensinado que o que vem da Europa e dos Estados Unidos é relevante, é legal, é cool. Muito mais dos Estados Unidos, inclusive, né? E se a gente for pegar da Europa, de alguns lugares da Europa, né? E coisas muito específicas. Então, da culinária, você vai ter uma Itália que é muito forte. Portugal não tem nada, né? O que tem em Portugal também? Só o idioma que a gente fala que veio daquele lugar. O bolinho de bacalhau, o pastelzinho de Belém. Ai, amo. Mas são coisas mais específicas e os Estados Unidos meio que tentou exportar tudo, né, de uma vez. Comida, filme. Comida é o quê, né? O fast food, né? Que é o que eles têm pra apresentar pro mundo. Que nem deles não é também que eles pegaram igual o inglês, eles pegaram pra eles também lá da Alemanha e é deles, né? Agora o hambúrguer. Mas foi um projeto capitalista, inclusive, né? De colocar as marcas americanas ao redor do mundo inteiro. Então, o McDonald's, sei lá, a Nike, sei lá mais qual a empresa Starbucks, americana. lembra quando o Starbucks era o ápice da cultura, da modernidade. Você fala, nossa, preciso ir no Postar Starbucks. uma foto no meu Insta, mano. E era uma forma até de separar a sociedade em classes sociais, né? Então, se você consumia alguma coisa que era de lá, ou se você tinha alguma coisa que era de lá, você era o bambambam, né? Então, na época das camisetas da Abercrombie, da Hollister, da Gap e tudo mais, era só os playboyzinhos que usava, mas aí começou o quê? Na 25 de março vender, porque todo mundo também quer se fazer parte desse movimento, né? Uma cafonice. Então é muito doido isso, né? Tipo, eu vou comer esse Kinder Ovo porque é um Kinder Ovo que só vende lá, enquanto tem o mesmo gosto do Kinder Ovo que come, que isso é coisa aqui. E eu acho que a gente tá num momento muito propício também pra gente começar a se valorizar, não só por causa dos prêmios que a gente tá ganhando também, de maneira muito, muito feliz, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas foi ver no ano passado todo mundo se reunindo para ver Fernanda Torres concorrendo aos prêmios. Então acho que é muito importante nessa parte da cultura, mas a gente tem o movimento catastrófico que os Estados Unidos vem vivendo atualmente, no sentido de quase uma guerra civil se instaurando lá, tá todo mundo vendo aquilo, as pessoas que moram lá estão falando que não tá legal, e aí a gente tem algumas pesquisas que reforçam, né? Desde que o Trump assumiu aí, as coisas têm ido cada vez, foi daí pra frente só pra trás, e aí tem uma pesquisa aqui da Pew Research Center, que um post do Ether Company trouxe que em 2024 apenas 53% dos estadunidenses acreditavam no sonho americano, e é um número que tem caído cada vez mais, né? Era algo que eles fortaleciam muito com essa mídia que o Matheus trouxe aqui pra gente, de que o sonho americano era tudo aquilo, de que muitos vira-latas até hoje acreditam, né? De que vou pros Estados Unidos, vou fazer minha vida nos Estados Unidos, aí vai pra lá, e aí passa o maior perrengue possível, mas tudo bem, porque tá nos Estados Unidos. Não pode postar o perrengue, só posta
no shoppingzinho. Exatamente. Aí precisa ir no hospital, faz o quê? Volta pro Brasil, porque lá a saúde é precarizada demais, é tudo muito caro. Então, é isso. E aí a gente tem vários outros recortes aqui. A gente tem dessa mesma pesquisa da Pew Research, em um recorte do baile de favela de New York, que foi esse post que o Matheus trouxe, que 60% dos jovens estadunidenses acreditam que não vão viver melhor do que seus pais. Então, vai se caindo por terra esse papo do sonho americano, né? O que deixa muito mais propício para que lugares que são muito mais ricos em cultura, muito mais ricos em vivência do próprio povo em si, né? Porque os Estados Unidos importa tudo, tudo que vem deles. Eles não podem ver um filme japonês fazendo sucesso, que eles vão correr para fazer a própria versão do filme japonês. Eles fazem a mesma coisa com tudo quanto é material, e aí a gente vê uma série de dados, né? A gente tem outros dados aqui, eu posso trazer mais dados para vocês aqui. Em 2025, os Estados Unidos caíram para 24º no ranking mundial da felicidade e é a pior posição da história. Eles caíram aí 8 posições desde 2025 e a gente tá lá em cima, né? A gente tá em 38º, mas a gente vem fazendo um movimento contrário. A gente vem fazendo um movimento de cada vez ir mais para próximo ali dos tops, né? E aí a gente tem também só mais 2 dados para eu... Quer falar? Não, é só... A gente tá atrás dos Estados Unidos, na Exato. verdade, né? A gente tá em 38º e eles estão em 24º. Exato, mas que eles caíram 8 posições e a gente subiu. É um pouco desse reflexo deles entenderem que a vida deles é uma grande... farsa. Merda. É uma farsa, né? Farsa. O American Dream é uma farsa, Sim. né? E eles... O que faz o americano gostar tanto dos Estados Unidos é a ignorância deles do restante do mundo. Eles são péssimos em geografia, eles não entendem nada de cultura. Eu nunca esqueço daquele vídeo trolando lá umas meninas americanas falando que aqui a gente não tem internet, a gente tem o light não sei o que, né? Lembra elas? Mas... E, tipo, elas conectadas via internet, as pessoas conversando, e elas conseguiram convencer 2 meninas americanas de que no Brasil não tem internet. A gente usa um outro protocolo para se comunicar. Uma maluquice, uma estupidez, né? Eles são realmente extremamente estúpidos e eles são, na verdade, máquinas de consumo, né? O ser humano nos Estados Unidos ele é uma máquina que é feita para consumir. Não é feito para nada, né? O importante é o consumo. Exato. E aí, seguindo aqui com os dados, a gente tem que 82% dos trabalhadores dos Estados Unidos estão em burnout e a Gen Z atingiu a exaustão máxima aos 25 anos, que é 17 anos antes das gerações anteriores. Eu trouxe também um número aqui no Brasil, né? Obviamente o Brasil não é aquela mil maravilhas, mas aqui a gente tem 32% dos trabalhadores em situação de burnout. Segundo números da American Psychological Association, os números de ansiedade nos Estados Unidos atingiram os maiores números da história em 2024. Então a galera tá vendo que um governo completamente irresponsável, que é o que o Donald Trump tá fazendo, tá batendo na porta ali, né? A ignorância já não é mais um caminho. Não dá pra você ser ignorante quando toda a realidade tá batendo na sua porta. E aí, quando a realidade bate na sua porta, o que acontece? Você fica ansioso. Você cai em um abismo de... E agora? O que eu faço? O que me venderam a minha vida inteira de que eu ia ter uma vida sustentável aqui, uma vida financeira legal, tá caindo por terra. Meu país, a galera tá querendo se matar na rua. As pessoas estão saindo armadas na rua. O que eu faço num país desse? Cara, eu vou trazer uma visão um pouco diferente. Eu acho que o americano médio, ele gosta do Trump e de tudo que tá acontecendo lá hoje, tá? Eu acho que o americano médio, ele tem uma visão de mundo que ele acha que o mundo é culpado pelo problema dos Estados Unidos. Se a gente pegar esses dados, eles são de 2024. O Joe Biden ainda era presidente dos Estados Unidos e foi ano de eleição nos Estados Unidos, 2024. O Trump é eleito em cima dessa ansiedade. O brasileiro votou no Bolsonaro em cima da ansiedade e do desespero também, né? Sim. Essas pessoas que são mais extremistas, elas são eleitas em cima do medo e do desespero e da ansiedade, né? E acho que, especialmente nos Estados Unidos, você tem um país que terceirizou sua mão de obra para a China, ensinou os chineses a fazer tudo relacionado à tecnologia e agora está vendo essa terceirização, essa precarização da força de trabalho
virar um baita de um problema, porque os chineses sabem fazer absolutamente tudo do ponto de vista tecnológico. Fazem tudo com mais eficiência e vendem a um preço muito mais barato E do mais que os rápido americanos, ainda. né? Então hoje os Estados Unidos treinou a mão de obra chinesa para engolir a economia americana. E o americano médio sabe disso. Só que você acha que o americano médio quer passar 12 horas trabalhando numa fábrica como faz um chinês? Não quer. Então não tem uma escolha de tentar bater de igual para igual do ponto de vista de força de trabalho, porque o americano não quer ter a vida. E convenhamos, a gente sabe muito pouco do que acontece na China, Sim. mas a gente sabe que as condições de trabalho na China não são legais. As pessoas trabalham muito, né? Então, no momento em que toda a força de trabalho do mundo está na China hoje, porque explorou-se muito mão de obra análoga à escravidão, por que não dizer, para fazer o iPhone, para fazer todos esses produtos, né? Tem aquela história do boné, Make America Great Again, você pega a etiqueta Made in China. Então, os Estados Unidos se estruturou para ter basicamente o trabalho intelectual, enquanto o trabalho braçal era da China, e agora lascou, né? Porque agora eles estão vendo que a China vai engolir e não tem mais muito o que fazer mesmo, é só aceitar a derrota. E nesse processo de aceite dessa derrota americano, eles vão pro tudo ou nada, e eu acho que o Trump significa esse tudo ou nada. Essa guerra contra a imigração. Desde quando imigrante, entendeu? O que o imigrante faz nos Estados Unidos? Você acha que o imigrante tem um trabalho num banco bonitinho? Nada, o imigrante vai limpar a casa, o imigrante tem os piores trabalhos que os americanos não querem fazer, e que inclusive eles acabaram de falar que tem um apagão de mão de obra de construção civil nos Estados Unidos porque não tem mais imigrante para fazer esse trabalho. Eles estão com medo de sair de casa para ir trabalhar e serem presos, né? Então, esse é o trabalho do imigrante, que sempre foi também uma outra mão de obra barata. Então, os americanos se acostumaram a viver a vida cômoda deles com mão de obra barata, onde eles fecham os olhos e fingem que nada está acontecendo na China, fingem que nada está acontecendo no ponto de vista de imigração, porque é conveniente para eles que esse mundo seja assim. Só que chega num momento em que sua economia está em frangalhos, que você olha para frente, não tem nada de relevante para os Estados Unidos, e você vê um crescimento desenfreado da China, e o que resta para você é invadir um outro país e apostar em combustível fóssil, que não faz o menor sentido, a não ser que seja realmente tentar acabar com o mundo, porque se vai acabar o mundo para mim, que acabe para todo mundo de uma vez. Para mim é um pouco isso, e eu acho, que é a minha percepção, de que o americano médio entendeu e aceitou esse rolê. Essa proposta, né? De se o mundo vai acabar, se o mundo vai acabar para mim, que acabe para todo mundo junto comigo. Acredito. Eu sinto um pouco isso. É triste, né? É triste. E aí a gente vai para falar um pouquinho de como... Onde que o Brasil entra, né? Nesse assunto inteiro. A gente tem... Obviamente, todas as questões, todos os impasses com os Estados Unidos. A gente teve aquela questão do Brasil soberano, que foi muito forte no final do ano passado. E aí, a gente tem algo que eu apelidei aqui do Brazilian Spam. Eu não sei se alguém já deu um nome para isso, mas é esse ato de chamar de onde você chama o brasileiro, vai ter brasileiro demais caindo a rodo, principalmente se for na internet. E aí, a gente tem o mais recente caso do diretor do filme Sirach. O Brazilian Bait, né? Tipo o Rage Bait, né? Que a gente tava falando. Pode ser um Brazilian Bait mesmo. Em qualquer lugar que você vá, vai tocar Ai Se Eu Te Pego. Gente, é qualquer lugar do mundo. Tem essa história também, né? Que acho que a gente também pode entrar nisso um pouco mais pra frente, do tipo... quem é o brasileiro mais famoso? A gente acha que, sei lá, é a Anitta. Não, é o Murilo Benício, porque o clone passou em todos os países dessa porra desse planeta. Entendeu? E essas coisas são muito sutis, né? Que a gente nem tem essa percepção daqui do Brasil, né? Sim, a valorização que a gente não tem das novelas, do material muito, muito próprio do nosso país, né? E a gente tende a excluir essas partes. A gente coloca que... vai ser pela música ou vai ser por alguma coisa do tipo, quando nas novelas do Brasil são muito queridas. A gente tem a música, Ai Se Eu Te Pego aí explodindo até hoje, a galera toca. Então, a gente tem eu acho que esse Brazilian Bait gera até uma falsa percepção do nosso volume,
Porque eu sei que nós somos muitos, mas isso acaba sendo uma armadilha, como foi aqui o caso do diretor de Cerati, né? Ele falou em um talk show chamado La Revuelta, ele falou que eu gostei do filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Há muitos brasileiros na academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele, afirmou aí o diretor Oliver Lacks. Vai se fuder, Oliver. Quero aproveitar esse podcast e falar, vai se fuder. Não sabe de É isso que eu quero falar pra porra você. nenhuma Vai esse se- Oliver. O dia que você puder falar sobre a ditadura, nós conversa, meu irmão. Não, ó, e vai se Entendeu? fuder, Oliver, 2 vezes. Eu pesquisei aqui, tá? No total, são cerca de 10 mil pessoas votantes no Oscar. Desse valor, só 63 artistas são brasileiros. Isso equivale a 0,6%. Se o seu filme é insignificante, não há Qual por que é o que filme ocupar... desse merda? Cerati. Que porra é Cerati? Ah, eu nem sei. Vai chegar mano. ainda no Brasil, não distribuiu aqui ainda. Mas né? pra você ver, já vai chegar levando racha já. Já vai. Já vai, também acho. porque É ele é um melhor nem estúpido. vir. É. Ele é um estúpido. E aí a galera tá indo lá no perfil dele comentar o quê? Sapato. Emoji de sapato. Jura, puta? É O que a gente brasileiro tem é- o bom humor, né? A Exato. gente tem o sarcasmo, o bom humor. A gente foi ensinado, na real, a viver momentos muito difíceis, mas todos eles ter o humor ali como uma saída e como uma válvula de escape pra gente conseguir viver. Porque senão, qual que é a escolha que a gente tem? Eu vou ficar aqui sentando e chorando até esse problema ser resolvido? Não. Vai chegar um ponto que eu vou fazer piada de mim mesma pra que isso seja... ok. Como é que é a musiquinha? Levanta, tira a tristeza dessa cara, sereba que o tempo não para, o bom da vida Eu é ser lembro da Aline feliz. Riscado dançando isso na academia do Ah, BBB. isso aí é do Faustão. É, né? Eu acho que a sagacidade do brasileiro tá aí, na internet. Eu acho que o fato da gente, em 2014, ter vivenciado uma maluquice na internet com as eleições, foi o primeiro momento que a gente estava todo mundo unido pelo Facebook, que vieram umas eleições. 2014 foi um Deus nos acuda, era AS para um lado, Dilma para o outro, e você descobria que os seus amigos tinham pensamentos horrorosos em relação à política que você não sabia que eles tinham, de repente pessoas que você gostava muito, você queria matar, e isso em 2014, foi muito cedo que isso aconteceu no Brasil. Essa polarização política. E essa polarização política do Brasil ajudou a gente a compreender um pouco do fenômeno da rede social e ter essa sagacidade de transformar isso em alívio cômico, Sim. né? Então tá tudo uma grande merda, eu não quero mais falar com ninguém, tá tudo uma bosta, mas eu vou fazer piada disso na internet porque foi o que me sobrou. Poucos países têm essa sagacidade. Essa autenticidade. E esses dias eu tava no Twitter e eu vi uma pessoa que retweetou alguém e acho que era... Putz, eu não lembro qual que era o post, eu não quero falar aqui porque eu não quero errar. E era assim, eu nunca me arrependo de traduzir um tweet em português brasileiro. E ele tava retweetando alguma coisa que ele tinha ficado muito feliz em ter traduzido, entendeu? Aham. E por que isso, né? Porque é aquelas piadas que são tão malucas e tão loucas e tem tanto engajamento que o engajamento reforça que uma comunidade compreendeu aquela piada dessa forma, né? Não é só fazer uma piada maluca, esdrúxula e que ninguém vai entender. Não, é você ter um humor que as pessoas compreendem e que é difícil pro restante do mundo pegar aquela sutileza daquela piada, né? E eu tava pensando muito, ultimamente, no quanto a gente vai continuar vendo isso cada vez mais agora. Porque as redes sociais permitem que os vídeos sejam dublados, né? Então, imagina que loucura você tá no TikTok vendo vídeo de brasileiro, fazendo as maiores atrocidades da face da Terra, só que dublado, né? Então, eu acho que também a gente viu esse efeito Brasil Core se aumentar nesses últimos anos com essas possibilidades das redes sociais de se traduzir um tweet, por exemplo. Entendeu? Ou Machine Gun Kelly agora, né? Porra, bom demais. Retweetou o negócio. É que a Carol não conhece Machine Gun Kelly, né? Bom demais. Boiano, a minha É. cara aqui. Ele é um artista... Explica aí, Victor, quem é o Machine Gun Ele é um Kelly? cantor de pop rock, ele é, tipo, muito... Ele é muito É o mainstream Avril Lavigne. agora. Ele é o Avril Lavigne. Tá. Ele é Peguei bem a o- ref, vai. Bem o Avril Lavigne, e aí tem uma menina lá, a Gabi, do BBB, ela parece a Alessia Cara.
que é uma outra cantora também do mainstream. Sim. E aí pegaram um print da Gabi conversando com o Juliano Floss e falaram assim, a Alessia Cara conversando com o Machine Gun Kelly. Aí o Machine Gun Kelly viu esse tweet, ele repostou, e ele falou, com certeza sou eu. Eu fiquei muito tentando entender o que passou pela cabeça dele ao ver isso, né? E, de novo, ele deve ter ido lá em traduzir tweet, né? Porque estava escrito em português, né? Sim. E viu isso, ou alguém deve ter mandado pra ele e tudo mais. E essas possibilidades, essa globalização sem a barreira do idioma que a gente tem hoje na internet, eu acho que ela vai trazer esse Brasil Core num nível gigantesco. Não só vai beneficiar o Brasil, vai beneficiar uma série de outras culturas das quais a linguagem era uma barreira, né? E o inglês nunca foi uma barreira porque eles sempre souberam ou se traduzir ou se fazer ser compreendidos. Eles se conversam, né? A galera da América do Norte com o pessoal da Europa, então eles formam uma grande bolha e a gente tá ali, excluído, vendo de cantinho, tivemos que aprender a língua deles para nos inserir na cultura deles, e agora tá sendo um pouquinho do contrário. Eu enxergo também esse movimento como um cansaço do minimalismo produzido nesses lugares também. Tudo é muito minimalista, sabe? Não tem o maximalismo que a cultura latina, que a cultura brasileira tem, né? A gente viu isso ser uma tendência de design, onde toda a embalagem de produto foi para aquela linha minimalista e as coisas estão mudando um pouquinho, né? Então, assim, tá vindo esse brutalismo, o maximalismo já, a gente consegue enxergar isso muito forte. Até agora a gente tem um novo estilo de design que é baseado na brasilidade, né? Então tem todos aqueles elementos que a gente está muito acostumado a ver numa cultura raiz, resgata a raiz do Brasil. E hoje a gente consegue usar isso e ter orgulho disso. Mas eu acredito que é muito dentro do lugar que o Matheus citou no início do episódio. A gente precisou que os gringos nos afirmassem como bons para que a gente acreditasse que nós éramos bons mesmo, sabe? Então, é um pouco problemático, mas é o reflexo do que a gente sempre foi ensinado a fazer, né? A acreditar. Exato. Mas eu acho que a gente tá numa evolução disso, tá? Sim, muito. Eu acho que a gente já falou mais de uma vez daquela frase da Fernanda Torres, logo que perguntaram pra ela por que ela achava que o brasileiro ficava tão feliz com a indicação e tal, que eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas ela basicamente dizia que a gente era uma ilha de 200 milhões de habitantes, cercado por países que falavam espanhol e com uma cultura pulsante da qual a gente sabe o valor. Eu acho que tem isso. Eu acho que antes a gente não sabia o valor, hoje a gente sabe o valor. Então a gente quer gritar para as pessoas de fora que a gente tem valor pra cacete. E que a gente tá com. O que estão tentando mandar de fora pra gente não chega aos pés do valor do que a gente já produz aqui culturalmente. Sim. E que quando alguém de fora olha e tem alguma admiração, a gente fala. Ufa, sabe? Alguém me ouviu, né? A gente não tá louco, né? Sim. Aquela história, eu não tô louco de estar Sim. achando que o que a gente produz culturalmente é muito relevante. Mas essa que eu acho que é a evolução. Eu acho que há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha nem essa percepção de que isso era muito valoroso. Sim. Né? A gente achava que o que era de fora, que o que era americano, que o que era europeu é que tinha valor. Isso permanece nas elites brasileiras Exato. hoje. Né? Eu acho que essa é uma revolução que vem das classes mais baixas e que eu acho isso extremamente interessante. Extremamente interessante. E aí, pra elucidar um pouco mais a popularidade do Brasil, a gente tem mais dados, né? Carol tava perguntando pro Gemini hoje, quem somos nós, né? A gente tava tentando... A Carol, você descuidou dela 5 minutos, é isso que você vai encontrar. Ela tava lá e do nada, olha aqui, ó, o Gemini falou quem a gente é. E aí o Gemini falou que eu sou o cara dos dados. Nós três. Só porque nós como Carol, sociedade. Vamos fazer um episódio só pra gente ler o seu histórico do Gemini um dia? Nunca! É aquele negócio assim, você prefere ver a sua conversa com o chat GPT ou botar a mão no fogo? Botar a mão no fogo. Sem dúvida. Aquele cara maluco que aparece na rua oferecendo 50 mil reais pra cortar o cabelo das pessoas. O moço do Te Amo. Oferecesse pra ler o seu histórico do Gemini, você aceitaria? Por 50 reais? Não. 50 mil. Aí eu posso pensar. Posso pensar. Pra você ver o tipo de coisa que tem nesse Gemini.
uma reputação, né? Não tem valor aí. Mas, enfim. Ela ia falar, Gemini, eu devo aceitar 50 mil? Gemini, me escreva uma forma sincera e delicada de negar esses 50 mil. Ai, ai. Então aqui trazendo dados para elucidar um pouco mais essa questão, né, essa perspectiva de como o Brasil tem se tornado cada vez mais popular com a visão do mundo afora. Segundo a World Economic Forum, em 2025 o turismo cresceu mais de 40% em lugares envolvendo bem-estar, música, cultura local e natureza, o que coloca o Brasil no centro dessa atividade, porque a gente é um dos poucos países que consegue construir o nosso cenário em todos esses aspectos. E aí o Brasil foi eleito como destino do ano em 2026 pela Travel Mais Leisure e bateu o recorde histórico em 2025 com 9 milhões de turistas internacionais, com o segundo maior crescimento do mundo. São 48% de crescimento. Aí eu vou trazer aqui só que o Paraguai ficou em primeiro, com 53%, e o Chile em terceiro, também com 48%. Mas um crescimento de 48% é maluquice em turismo, né? Foda. Mas eu queria trazer um protesto. Tô com medo desse protesto, mas manda ver. Eu acho que o Brasil deveria ter algum programa que incentivasse o turismo. A Embratur não existe pra você, né? Não, calma aí, porque você não sabe o que eu vou falar. Tomou. Eu acho que Tomou. eu acho que o Brasil deveria ter um incentivo ao turismo melhor, onde nós brasileiros pagássemos menos do que estrangeiros para conhecer o nosso próprio país, porque quando a gente compara o custo de viagem para algumas regiões do Brasil com algumas regiões do exterior, a gente acaba pagando mais caro. E eu entendo todas as questões logísticas quanto a isso, mas eu só queria deixar aqui o meu protesto, tá? Tá feito. Você quer entrar nessa? A gente vai Não. entrar rapidinho e a gente já sai. O grande problema No próximo disso- episódio a gente tá com a moça da Latam, a gente vai tirar essa O dúvida. grande problema disso são as low cost. No Brasil, basicamente, o segmento de low cost não existe, porque o Brasil tem leis duras contra as companhias aéreas. Eles querem derrubar essas leis duras contra as companhias aéreas agora. Do tipo de que se um voo seu for cancelado e você tiver que dormir no aeroporto, boa sorte pra você, porque no restante do mundo eles não pagam hotel pra você ficar. E aqui precisa disso, e isso é caríssimo pra se fazer. Então não dá pra ter tanta low cost no Brasil. Se derrubarem essas leis, teremos low cost e vão viajar barato, mas também vamos dormir debaixo do aeroporto. É, eu Seremos duvido tratados pior do que já somos, Eu né? duvido muito. Mas até em questões turísticas, por exemplo, o ingresso de um ponto turístico como o do Cristo Redentor poderia ser mais barato para brasileiro, sabe? Eu vi essa É questão. mais barato só pro carioca, né? É só Safado. pra carioca. Eu vi essa questão na África do Sul. Os pontos turísticos lá, para pessoas que moravam lá, era mais barato. É isso aí. Normalmente tem esse processo para pontos turísticos de determinada cidade. Então, o teleférico de São Vicente, por exemplo, você paga mais barato também se você for residente de São Vicente. Então, brasileiros, eu acho que não precisa ser residente. Mas Vamos é que assim... separar três preços, Então, né? É, Tem mas é que assim, quantas pessoas vão no teleférico de São Vicente de fora do Brasil? Não, Porra, sim, mas mó é. da Fora do hora, Brasil. moleque, Estou você falando tá do louco. Agora, no Cristo Rio de Redentor. Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro é um ponto muito turístico pra gringo, né? É isso. É, então talvez até valesse ter essa diferenciação para brasileiro também. Existe pro carioca, mas eu acho que daí no caso de São Vicente também tem que valorizar um pouco a cidade. Tirou São Vicente pra bosta, galera. Foi mal. Acabei de falar que só não acho que vai ter um fluxo de gringo como é que você tem não um foi pão no de teleférico, açúcar. eu não levei você. É mó maneiro, É mano. aquele da Coca-Cola? É. Não, É, não eu- levei você, mas... Você não me leva pros rolês certo? Caralho, eu fiz um guia turístico com o cara, velho. Não, é verdade. Desculpa, Victor. Você foi um ótimo guia. Voltando aqui pro nosso episódio, eu acho que é super... Eu acho que é super conveniente, super interessante entrar nessa pauta do turismo pro próprio brasileiro, mas é uma via que a gente entra muito no mercado da hipótese, né? Porque falavam que iam baratear o custo das passagens se você pudesse ir com menos bagagem. Aí você foi com menos... Liberaram ir com menos Sim. bagagem, passagem continuou cara. Então a gente entra num cenário muito especulativo. Eu quero só trazer ainda sobre como o Brasil está sendo vendido mundo afora. A gente tem a questão do Brazilian Core, do Brasil Core, que a gente falou lá acima, com a Havaianas ficando muito popular mundo afora. E tem uma outra marca, só que essa daí é norte-americana, que ela se chama Sol de Janeiro. Jura que não é brasileira, só de janeiro? Sol de Sim, Janeiro é é norte-americana. Americana. Mas é um brasileiro. Fala pra mim, por favor, que é um brasileiro. Não. Descendência. Eu Alguma acho- coisa.
Ela faturou Usa mais Havaiana, de pelo menos. $1 bilhão vendendo o jeito brasileiro de viver e se tornou a marca mais vendida da Sephora no mundo. No mundo, vendendo o jeitinho brasileiro. Brazilian Bumbum Cream é o maior hit deles. O creme do bumbum brasileiro. Ó, a marca Sol de Janeiro é majoritariamente controlada pelo grupo L'Occitane, que não é brasileiro, que adquiriu 83% da empresa em novembro de Não. 2021. A marca foi fundada em 2015 nos Estados Unidos por Ila Young, Mark Capra, Camila Pierotti, talvez aqui Ela é tenha, brasileira. Ela é inspirada brasileira. no lifestyle e beleza dos brasileiros. Mas ela é brasileira, A Camila é? Camila é brasileira. Mas aí 10% da marca é brasileiro. Sol de Janeiro, pelo amor de Deus, né? Não, mas tem alguma coisa, não é possível, né, gente? É que eu acho que precisa ser brasileiro pra ter essa malemolência do Brazilian Bumbum e de usar... Óbvio, são estereótipos do... Os caras veem de nós, né, mano? São Tem um anime que os caras é brasileiro e os caras jogam futebol, o chute especial do cara é Def Samba. Juro por Deus. Juro por Deus. Mas assim, eu acho que vender o Brazilian Bumbum tá bom. A Camila tá autorizada. Ela é brasileira. É, ela tem o lugar de fala. Eu acho que Se a fosse um Camila bando é... de americano, aí realmente Eles não teriam capacidade pra fazer isso. nunca serão. Nunca terão o bumbum brasileiro. Camila é o ponto criativo dessa marca. Bom, Camila. você Venha. está convidado para chegar beber aqui. E aí, ainda falando sobre o cenário do Brasil, acho que foi muito do que a Carol tava falando. Eu trouxe um recorte aqui de um dos comentários do post do Baile de Favela New York, que é um comentário da Tani Carioca. E ela comentou assim: se não entenderam a postagem, leiam de novo. Porque sempre que tem uma postagem enaltecendo o Brasil, a gente tem o movimento vira-lata de gente criticando e falando que o Brasil não presta, de que não é igual lá fora, que no Japão as pessoas limpam o lixo da rua, nos Estados Unidos as pessoas fazem dinheiro com pouca coisa. E aí, com gente que tem a capacidade cognitiva para defender qualquer coisa, exceto o seu próprio país. E ela disse justamente isso, né? Ela disse: se não entenderam a postagem, leiam de novo. Não se trata do Brasil ser fácil ou o carnaval, mas como as pessoas lidam, se conectam, sobrevivem e resistem mesmo em um contexto difícil. Como a cultura é forte e orgânica e nos ajuda nessa resistência. Como viver de forma mais leve, mesmo nas adversidades da vida. Não significa romantizar pobreza e ignorar problemas. Não é sobre isso. É sobre a carga que o capitalismo nos traz e como performamos nesse tipo de sociedade. Aqui, eu Minhas acho que ela palmas. canetou fagulhas, canetou farpas. Ela... Não é romantizar a nossa realidade, é só valorizar também o que merece ser valorizado, né? Exato, é a forma como a gente aprendeu a viver desde que a gente é criança, desde que a gente se entende por gente, é a forma como a gente trata os nossos vizinhos, é a forma como a gente se conecta, como a gente tem as nossas relações. Pô, não tem um gringo que venha pra cá que não saia apaixonado pelo Brasil, é a forma como a gente é receptivo. Então eu acho que é muito mais sobre isso. Eu acho que é um movimento que tem sido cada vez mais visto mundo afora e pouco visto pelos ultranacionalistas que batem continência para os Estados Unidos, mas esse é um movimento tão forte que até o Felipe trouxe pra gente aqui, de como a própria FIFA, que a gente tem aí muitas críticas para fazer sobre ela. Vamos boicotar a Copa dos Estados Unidos, FIFA? Fica aqui um convite. Pois é, né? E a Rússia? A Rússia não caiu? Por que os Estados Unidos tá lá ainda? Mas vamos, enfim. Mas para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai ser aqui no Brasil, eles inauguraram aí, eles apresentaram a identidade visual e todo o mapa de comunicação para o Brasil, trazendo o Brasil com S, mostrando aí, mais uma vez, a nossa soberania, mostrando que Brasil é com S mesmo. Pô, papo de Brasil com Z, não tem necessidade, o Brasil é com S, nós somos os brasileiros e é isso. Eu acho que isso é um movimento que pode parecer muito sutil, mas reflete bastante desse nosso posicionamento, que tem sido cada vez mais se orgulhar do nosso país, né? E digo mais, ontem eu puxei esse assunto num outro evento, porque a gente estava no evento de uma marca americana, né? E aí, eu detesto, né? Me botaram numa roda de gente falando inglês, eu fico agoniado. Uma música altíssima e eu sem conseguir entender direito o que estavam falando, uma loucura. E aí, quando você começa a conversar com gringo, é tipo conversar com Uber, o assunto é gringo, né?
Quando você conversa com Uber, o assunto é Uber. E com gringo, o assunto é gringo, né? E aí, tipo, você fica falando... Aí começaram a perguntar várias coisas. A menina falou que não queria beber porque ela tava no Dry January. Eu não sabia nem que existia isso, né? No janeiro seco, que as pessoas não bebem álcool nos Estados Unidos. E... Os caras inventam palhaçada, os caras não tem mais o que fazer, né? Ô, estadunidense desgraçado. Pelo amor de Deus aí. Aí ela falou que... mas isso no Brasil... Aí a gente comentou, né? Isso no Brasil, em janeiro, não dá. A gente tá no pré-carnaval. A gente já tá preparado. Verão, pré-carnaval. Não tem a menor possibilidade. Aí a gente começou a falar sobre várias coisas. E em determinado momento, a gente começou a falar de como o Brasil... como a cultura brasileira era relevante e sobre como a gente tem recolonizado Portugal culturalmente, né? Porque a nossa cultura é tão forte que o que tem de cultura portuguesa, a gente não quer saber do que tem em Portugal, mas eles estão colocando Porta dos Fundos na TV. Sim. Entendeu? Se você entrar no top Portugal, top 50 Portugal, então, eu entrei ontem. 40 músicas vão ser brasileiras. Eu tenho um casal de amigos que se mudaram pra lá e aí eles vieram pra cá no final do ano e a gente tava falando pra eles, não, coloca umas músicas aí que vocês ouvem lá. Ele falou, não. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer Pedro àquela Sampaio, cidade. é só isso que eles ouvem lá. Eu vou abrir aqui agora pra falar pra vocês, porque eu fiquei em choque. Primeiro lugar, Posso Até Não Te Dar, DJ Japa NK. Segundo, Jet Ski, Pedro Sampaio. Terceiro, Amo Minha Favela, DJ Japa. Quarto, Sequência Feiticeira, Pedro Sampaio. Quinto, Me Postou no Dai alguma coisa, MCGP, MC Lele, JP. Aí, sexto, Randes, que acho que não é brasileiro. Sétimo, Taylor Swift. Oitavo, Pôr do Sol, Vizinhos, não sei se isso é brasileiro ou não. Aí depois, 10º lugar, Famosinha, DJ Caio Vieira. Depois, vai. DJ Japa, 17º. Aí DJ... Tem mais funkeiro aqui do que se eu pegar o top 50 do Brasil, provavelmente. Eu não sei da onde foi que essa P do Pecado. P do Pecado. Simone Mendes e Grupo Menos é Mais. O culpado, o que você faz com essa... Essa música é muito P boa. do Pecado à frente de Bruno Mars. Vocês conseguem entender esse tipo de coisa acontecendo? É o Brasil, meu irmão. Aí O Brasil do Brasil! E aí a gente tava nessa discussão do tipo, nossa, mas os caras não escutam um Djavan e um Chico Buarque? Sim, há muito tempo, né? Djavan, Chico Buarque, a nossa MPB faz sucesso na Europa há muitos anos, né? Mas o que a gente tá vendo acontecer é a nossa farofinha, né? Que é a nossa música pop, né? Do dia a dia, começar a fazer sucesso nesses outros países, né? Então o funk, que é essa coisa dessa cultura... né, que foi marginalizada durante muitos anos e até hoje ainda é em muitas situações, ganhar o mundo, né? Quantos funkeiros eu falei aqui agora que estão no top 50 de Portugal? É por isso que o candidato lá português não para de falar do Lula e do Brasil, né? O cara da extrema-direita de Portugal, ele só fala do Brasil. Tá com hiperfoco no Brasil, coitado. Mas tem que ficar, o que eles têm de relevante cultural pra apresentar? Porra nenhuma, né? Carol tá indignada aqui. Tá tão indignada que só... Ela tá reflexiva. Ai. Mas é complicado, né? A gente é bombardeado de referências estrangeiras e aí quando a gente tenta valorizar, a gente ainda assim tem dificuldade. No mercado publicitário, esse é um desafio, né? A gente tem bancos de imagens estrangeiros, com a sua maioria das partes das mídias estrangeiras, e quando a gente precisa fazer uma campanha focada em brasilidade, focada nas questões das raízes culturais que a gente tem, é muito difícil a gente conseguir entregar a essência do que a gente tem proposto. E aí eu tava até esses tempos atrás discutindo com a minha equipe que hoje em dia a gente já tem bancos de imagens especializados nessa questão da brasilidade, né? Com questões culturais nossas, com estilo de design, de arquitetura brasileiro, com as pessoas com um perfil brasileiro, que é uma miscigenação maravilhosa. E aí eu queria deixar aqui também indicação de 2 bancos de imagem que eu fui impactada em pesquisas para contratar de fato. Não testei eles ainda, então não sei quanto a questão da entrega, mas é o Brasil com S, que foi criado pela Lab 678, e a Pulsar Imagens, que eles são 2 bancos de imagem que se posicionam como um banco de imagens brasileiros, imagens do Brasil.
Bem legal, bem legal. E aí, eu acho que só pra gente caminhar rumo ao final do nosso episódio aqui, só queria pincelar, porque a gente acabou falando já um pouco disso em um outro momento durante o nosso episódio, mas é como o Brazilian Bait, ele funciona na internet, né? A gente tem aí, dá pra contar inúmeros casos de artistas que são infinitamente amados aqui no Brasil e artistas que o Matheus trouxe a própria Ninka, que cresceu a carreira basicamente no Brasil, mas a gente tem o artista que, quando ele tá caindo na carreira dele, ele tá enfraquecendo, Brasil, Kesha e Cristina Aguilera no Carnaval. Meu Gente, Deus, velho. Gente, me deu uma nostalgia de ver a Kesha no Carnaval, mas não tem o menor sentido, né? Falaram que foi uma porcaria o show dela, inclusive. Jura? Andou muito, inclusive, né? Mas falaram que ela tava mais preocupada em performar do que em cantar as músicas. Tá É que eu ligado? acho que fazia tempo que ela não fazia show também, né? Ela continua fazendo show Eu lá? não sabia nem que ela ainda cantava. Então, eu também não. A gente teve aí o Tom Felton do Harry Potter aí, que só fez o Draco Malfoy ali de muito relevante na carreira dele, veio pro Brasil. Ê, Tom Felton, vambora. É o Brasil do Brasil. Vem pro Brasil, Brasil do Brasil. A gente tem o Rony Weasley, né, do Harry Potter também, que fez outras coisas, mas Assustou com os brasileiros. Deu uma... Gente, como é que passaram a mão existe na gente assim no bunda, mundo? com certeza, o né? Greg, Por que você já tá falando veio... do Taylor Lautner? O Taylor Lautner, coitado. Odiando o Brasil aí durante um tempo. Coitado, ficou assustado, né? Vai fazer sentido, que ele era jovem ainda. A gente tem o Greg, o próprio Greg, que veio não só quando ele tava num momento fraco da carreira dele, como ele já veio mais 800 vezes, virou quase um cidadão brasileiro agora. O Julius, né, Nossa, Todo mas... Mundo Odeia o Chris. Pelo amor de Deus, parem de contratar. Gente, eu não aguento mais ver campanha com ele. Começou eu com a acho Old ele Spice ali, eu acho Nossa senhora. que... Eu gosto dele, gosto dele. Eu acho ele simpático. E são aí inúmeros casos onde as celebridades recorrem ao Brasil, a gente vive excluído, né? Na maior parte do tempo a galera nem olha pra gente, mas é só cair um pouquinho o engajamento, a galera já, ô Brasil, olá, São Paulo, amo vocês. E aí pronto, aí a galera gosta também, né? A gente vai fazer o quê se a gente gosta de atenção? A gente é carente, né? Ninguém nunca deu atenção pra gente, agora que estão dando a gente não pode ficar felizinho. Agora que é nosso Mas momento. aqui, eu queria trazer um pouco essa discussão. Eu não tenho tanta percepção de como funciona nos outros países. Mas será que só a gente é carente? Porque não é só a gente que é excluído do debate mundial sobre cultura. Mano, é que o Come to Brasil ficou muito famoso, né? O Come to Brasil especificamente, to Brasil... Eu acho que esse é o ponto do qual a gente tá fazendo esse podcast, que assim, eu acho que esse que é o ponto de diferenciação do brasileiro. Ele soube contornar essa situação e se fazer aparecer. Mas a gente não é a única população que é excluída culturalmente. Mas eu acho que esse efeito de querer ser visto não é só nosso, não. Ah, não. Eu acho que a grande maioria das pessoas valoriza alguma questão nacional do seu país, né? Não é isso. Eu tô falando assim, de querer ser visto por outros países. Sim, eu mas acho nesse sim também. sentido, de querer que descubram alguma coisa nacional, sabe? Talvez os chilenos. Eu acho que essa é a cultura da América do Sul. Eu concordo de que essa carência, vamos dizer assim, pela atenção, ela acontece em outros lugares. E a gente vê, a gente fala muito de McDonald's, fala muito de brindes de fast food, de campanhas de lançamento que acontecem em outros lugares do mundo. E aí, quando você entra nos comentários, você vê que a galera tá falando lá, come to Australia, come to Ásia, come to Japão. Mas eu acho que ficou muito... a gente ficou com a marca registrada, sabe? A gente soube marcar o nosso território ali no âmbito digital. Eu acho que tem um pouco também, voltando para Fernanda Torres, acho que se essa ilha, do ponto de vista de linguagem, porque todos os outros países da América do Sul compartilham cultura pela língua, entendeu? Então você tem, sei lá, a empanada argentina e a empanada colombiana, que vão beber ali do mesmo lugar. Então você tem uma coisa cultural que língua também carrega muita cultura, e talvez a gente tenha mais de cultura para compartilhar com um português do que com um argentino por conta das questões de língua, né? Então, eu acho que para eles já tem esse intercâmbio entre países
que não dá essa sensação do que o brasileiro tem de ter essa necessidade de troca com alguém. Porque, né, o Portugal tá do outro lado do oceano. E nem longe. gostam da gente também. E é recíproco, muito recíproco, né? Mas eles estão super longe, consumindo da nossa cultura, porque para eles ali também, do ponto de vista da Europa, ninguém fala português, e aí tem toda essa dinâmica da Europa de, né, o seu vizinho fala italiano, o outro fala alemão, o outro fala não sei o quê. E talvez Portugal sofra um pouco do que a gente sofre, dessa dinâmica de estar ali ilhado culturalmente do ponto de vista de língua, de linguagem e tudo mais, mas no final das contas, eles fazem parte da União Europeia, que tem também toda esse intercâmbio entre países. O Brasil talvez seja realmente um país numa situação muito, muito, muito atípica do ponto de vista de geográfico mesmo da coisa. Sim. Né? E talvez isso justifique um pouco esse nosso desespero por ser reconhecido de fora, né? Total. Perfeito. Acho que temos. Sim. Quero lembrar vocês que o Spotify permite que vocês deixem comentários aí dentro da plataforma, né? Se você quiser fazer igual os últimos engraçadinhos que têm aparecido falar besteira pra gente, pode fazer. Quem? Tem um monte, agora eu já perdi até a conta. Eles falam que a gente não entende nada de games. Por que assiste 1 hora do nosso episódio se a gente não entende nada? Fala pra mim, né? É isso, mas a gente tem pessoas muito carinhosas também. É essa que a gente quer valorizar. Inclusive elas mandam donuts pra gente, tá? A gente tinha um comentário... Muito melhor do que amor, donuts. Exato, Sabe o que eu digo pra essas pessoas aí que são os nossos haters? Que se donuts. É isso. Eu gosto, humor e piadas. Eu gosto da espontaneidade. Humor e piadas, é isso. Olha, no nosso episódio aqui do Prompt versus Briefing, a gente tem aqui um comentário da Esté. Óbvio. Que nossa queridíssima. é a nossa grande companheira aí, tá sempre Rainha assistindo do os nossos GKBBcast, episódios. Loba. Caralho. Nada. Do nada. Ela comentou assim, é o nosso episódio que a gente fala muito sobre a inteligência artificial. Ela disse assim: eu digo que não odeio a IA, eu odeio como as pessoas usam e deixam o meu trabalho mais difícil. Eu já tive cliente discutindo comigo coisas como, mas se o chat disse é verdade. E aí ela tá falando aqui num caso tipo, pode usar essa imagem pra fins comerciais. E no caso não podia. E aí ela disse que ela odeia trabalhar com um design e receber um briefing feito 100% pelo chat, cheio de emojis e zero criatividade humana. Esses tempos atrás, fui desenvolver um site e pedi referências pro cliente. E ele disse, vou pedir pro chat. E aí, obviamente, ela já falou não, e ela falou, você tem que pesquisar e ver o que você gosta, o que você quer pro seu site. Ela trouxe aqui e ela disse também que sente falta da Carol. Sentiu falta da Carol nesse episódio, assim como ela sentiu. Querida demais, é uma loba. É uma loba. De onde você tirou isso, velho? Malucaça, né? Carol malucaça total. É uma loba. Obrigada, viu? Eu tava em trono esplêndido. Vocês não vão me expor não, né? Vocês não vão me expor não no episódio. Pode cortar. Termina, Victor. Não vai cortar não. Falou, vai falar agora. Victor tá dançando a rocha. Tô dançando a rocha. E aí ela disse que sente falta da Carol, como sentiu falta de mim durante os 76 dias que eu fiquei fora. Não foram 76. De férias, né? Não foi de férias. Eu tava com o pé quebrado, trabalhando de casa. Não, mas ela não tá julgando, ela só tá falando que sentiu falta. Tá eu me tudo bem. Eu me senti na obrigação de justificar aqui. O Marco disse assim, o Marco tá sempre comentando nos nossos podcasts, o Marco não tem foto de perfil, não tenho ideia de como é o rosto do Marco. Marco, bota uma foto de perfil. Às vezes é meio estranho, a gente só vê um negócio branco, assim. Ai, coitado, deixa ele. Tá, Marco, faça do jeito que você quiser. Muito engraçado o Geek Publicitário mandando energia de Genkidama pra Carol. Ela não viu, Marco, só você. Porque ela não assiste o nosso podcast. Quando que saiu esse episódio? Ela não sabe nem quando é que saiu o episódio. Semana passada ela estava em Trono Esplêndido. O Marco já assistiu, mas ela ainda não. Mas dá pra assistir no Trono Esplêndido também, não é uma desculpa. Aqui, ó, falando. Muito engraçado o Geek Publicitário mandando energia pra Genkidama da Carol, que só serve pra causar uma explosão nuclear. Ou seja, eu queria explodir você. Você acabou comigo. Aí ele falou, eu só uso IA pra pesquisar, não pra escrever. Pra não ficar burro que nem esse pessoal citado aí.
Mas para quem conhece tecnologia, é claro que um monte de placa de vídeo respondendo, é claro que é um monte de placa de vídeo respondendo. E é por isso que o preço dela subiu muito nessa modinha aí de IA. A bolha da IA logo vai estourar e aí quem investiu nisso vai se 3 pontinhos. Preços das IAs para o consumidor também vão aumentar muito, isso é fato, né? A gente está pagando muito barato porque a gente está na corrida da IA. A partir do momento... a gente está sendo alimento para ela, meu filho. A partir do Exato. momento que ele já tiver alimento suficiente, ó. Lau. Acabou a festa. Uau. Bom, de comentários acho que é isso, né? Faltou deixar a pergunta pro pessoal. Você acha que o Brasil é o momento? Ou você discorda aí do que a gente falou aqui nesse episódio? Manda pra gente aí nos comentários. Nós somos o Brasil do Brasil ou não somos o Brasil do Brasil? É o Brasil do Brasil. Ano de Copa, hein, galera? Vamos ver como Não que vai ser. pesa o clima, não. Bom, pessoal, então se vocês curtiram o episódio de hoje, não esqueçam de deixar sua avaliação. Se você estiver no YouTube, já deixa aquele joinha. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas no canal e já favorita ele pra você receber notificações nos próximos também. Porque, ó, se você ficou até aqui é porque realmente você valoriza a gente e o nosso Brazilian Core. Aproveita também que você vai estar avaliando a gente, já faz tudo de uma vez só, segue a gente nas nossas redes sociais, GKBBcast, muito fácil de encontrar lá no Instagram, lá no Twitter, que a gente se recusa a chamar de X. No TikTok você pode seguir o gkpb.oficial para ficar por dentro não só dos cortes do GKPBcast, como também de muito conteúdo do próprio GKPB. Aproveita também e segue a gente nas nossas redes sociais pessoais pra gente se comunicar aí, trocar ideia, falar sobre qualquer coisa que você tiver interesse aí. A Carol não precisa seguir ela não, porque a Carol não quer muito papo com ninguém não, mas você pode seguir lá também. Quero sim, eu tá? sou a mais simpática de nós três e eu posso provar. Eu, quando eu tô com muita vontade de mentir. Na minha frente aqui temos Matheus Ferreira no LinkedIn e @Geek Publicitário no Instagram pra você seguir aí e se conectar. Eu sou o Victor Alexandro pra você se conectar no LinkedIn e Victor A. Alexandro no Instagram. E ao meu lado aqui temos a mais simpática do grupo, Caroline Ferradosa no LinkedIn e Obrigada, galera, obrigada. e @Carol Ferradosa no Instagram. Segue também o gkpb.oficial, que aí, ó, tô sem saber o que conversar com as pessoas, não tô com muito repertório. Lá no GKPB você fica por dentro de várias notícias do mundo do marketing, tendência, comunicação, muita coisa legal sai por lá diariamente, todo dia tá saindo coisa lá pra você acompanhar, beleza? Segue lá e a gente se vê na próxima semana com um novo episódio. Tchau, gente. Tchau, Valeu, pessoal. galera. Tchau, tchau. Beijinhos.